que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. E ao longo desses dias o Senhor tem ministrado aquilo que está no coração dele, que é a nossa maior necessidade. E graças ao Senhor, porque quando o povo de Deus tem um ajuntamento, existe uma vida pulsando ali. E não é qualquer vida. Na hora que a gente chega, quantos de nós não temos essa realidade? Adentramos aqui a este lugar, chegamos aqui sobrecarregados, mas quando o Senhor diz, chama alguém para louvar, chama alguém para trazer uma saudação, o nosso fardo ele começa a cair por terra. É esse Deus a qual nós servimos, é este Deus a qual nós faremos eternamente menção. Porque verdadeiramente ontem eu estava lá na minha casa assistindo um culto e coisa maravilhosa é ajuntamento do povo de Deus. Eu acredito que quem estava aqui sentado neste banco podia sentir de forma mais intensa o fogo que descia sobre este lugar. E o mesmo Deus que esteve durante todos esses dias ministrando nos lábios dos seus servos, nesta manhã também está neste lugar. À medida que nós se aproximamos do Senhor, é a medida também que Ele se libera para nós. E coisa maravilhosa é quando a gente chega na casa do Senhor e diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero nesta manhã beber da água da vida aqui neste lugar. Porque a água da vida, quando ela entra, ela tira todas as impurezas. Quando a água da vida desce sobre nós, a tristeza salta de alegria, o fardo cai por terra e a nossa vida é regenerada em Cristo Jesus. E lá na minha casa eu estava ruminando, perguntando ao Senhor o que eu iria ministrar. E o que eu acho mais interessante é que a água tem 3 características importantes. Ela alimenta, ela limpa e ela refresca. Sabe o que é que a palavra de Deus é? Ela é isto no nosso viver. Ela nos limpa de todo o pecado, de toda culpa, de toda coisa que vem um inimigo, o nosso inimigo eternamente. Mas existe o poder de Deus, a água viva que nos purifica neste lugar. E ela também alimenta. Quando a gente é alimentado pela água da vida, existe algo diferente sobre o nosso viver. E recentemente nós aqui de Quixadá passamos por uma situação, a questão da água. Quem aqui não ficou sem água em casa? Eu, pelo menos, fiquei atribulado. Fiquei literalmente enchendo garrafão e enchendo umas bacias para poder tomar banho. A gente vê que tudo à nossa volta está ligado à água. O nosso corpo, 70% dele é composto de água. Você pode aguentar, passar vários dias bebendo água, mas você não consegue passar vários dias se você não ingerir água. Sabe por que a palavra de Deus ela é comparada à água? Porque ela alimenta. E nesta manhã eu creio que você já foi alimentada aqui neste lugar. Não foi porque eu estou dizendo isso, mas porque aqui é a casa do Senhor. E aonde é a casa do Senhor, aí existe fartura de alegria. Mas eu estava lá em casa refletindo sobre o que iria falar. E eu pensei muito em Jeremias. Eu acho muito interessante que o capítulo 2 ele começa dizendo o quê? Lembro-te de ti. Sabe quem é que está dizendo isso? É o próprio Senhor. Lembra-te de ti. Será que o Senhor também não está a dizer conosco essa mesma coisa? Lembra-te de ti. Lembra-te de ti como? Quando tu me seguia, quando tu me servia com o coração puro, contrito diante do Senhor. Mas muitas das vezes, principalmente se tratando de juventude, porque a pergunta é, qual é a tua fonte? O que eu acho mais incrível é que eu olhando ali, Sócrates ele vai dizer, só sei que nada sei. Um dos grandes filósofos gregos. E o que eu acho mais incrível, irmãos, é que aquele homem, até hoje, é conhecido por um homem sábio, por um homem inteligente. Mas o que eu acho mais incrível é que, no final, ele diz, olha, só sei que nada sei. Ele ali demonstra claramente que o conhecimento humano, ele é vazio. Mas o conhecimento vindo de Deus gera em nós vida e gera em nós também mudança. Coisa maravilhosa é quando a gente vê um jovem que ele tem o temor de Deus no seu coração. Ele não se baseia e nem se segue pelo que o mundo dita. Ele não bebe dessa fonte aí, mas ele bebe da água da vida. O que eu acho mais incrível é que lá em Oséias, capítulo 4 e 11, ele vai dizer que a geração estava entregue à sensualidade e ao vinho. Qual é a sua situação hoje? Porque eu estava olhando aqui, em Quixadá recentemente teve uma programação, voltou todo mundo à rotina normal.
Vocês viram aí o que foi que rodou a respeito do Quixadá, da juventude de Quixadá? Era uma coisa assim, eu olhei, eu disse, meu Deus, o que é isso? Aquilo que tu criou de forma tão triste aqui, representada nesses vídeos. Mas quando a gente vê o povo de Deus reunido aí, é diferente. Aí um jovem se levanta, estende as mãos e ali ocorre cura. Um jovem levanta, ele fala do Senhor e alguém aceita e se dobra diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui existe um batalhão de jovens que estão sendo capacitados pelo Senhor. Você tem que fazer a diferença onde você vai. E eu não estou falando de uma diferença física, porque às vezes a gente acha que a pessoa mais diferente é aquela que é a mais bela que está no nosso meio. E que todos os olhares se voltam e dizem, é bela demais, é belo demais. Não, eu não estou falando disso daí que o tempo destrói, que o tempo leva. Eu estou falando do poder de Deus que nos aperfeiçoa a cada dia em nossas fraquezas e nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. É por isso que é maravilhoso servir ao Senhor. É por isso que quando a gente tem o Senhor, as nossas ações são diferentes. E eu gostaria de fazer aqui até um parêntese entre a questão de autoestima e superestima. O que eu acho mais incrível é que ter autoestima é muito importante. Mas você tem que ter cuidado com a superestima. Porque eu estava lá em casa ruminando a respeito disso, e eu disse, Senhor, é verdade, nós temos que ter cuidado quanto a isso. Autoestima nós temos que ter, saber que nós temos um valor em Cristo Jesus e que a luz que habita em nós e que faz a diferença emana da água da vida, que é o próprio Cristo em nós, a esperança da glória, mas também a gente tem que ter cuidado com aquele sentimento, eu sou, eu posso, principalmente a juventude. A gente é muito levado por esse caminho. A gente se acha tanto que às vezes a gente precisa até Deus dizer, lembro-te de ti. Como é que está a sua situação? Não, irmã Maína, Deus lembra de mim, mas é porque eu estou num canto que agora Ele não pode estar. Volte. Vamos fazer a curva. Vamos voltar para o caminho do Senhor, para o temor da palavra. Ser uma juventude que faz a diferença. Irmãos, é incrível. Quando a gente olha para esse mundo, precisamente no dia a dia, vê jovens. Eu não quero dizer aqui que vestimenta... deixa eu até abrir aqui um parênteses. Venha dizer que seja a garantia de que nós estaremos na glória. Mas faz uma diferença em termos do mundo. Quando você olha uma menina crente, com um traje de crente, é incrível como ela se destaca em meio a tantas outras. Quando você olha para um rapaz que ele tem realmente o poder de Deus sobre a vida dele e ele faz a diferença, até a linguagem dele é diferente. Não é a linguagem dos egípcios, mas é a linguagem de um servo de Deus. Ele não olha para uma moça e cobiça as curvas do corpo dela, mas ele olha para ela e diz, ei, essa vida precisa ser alcançada por Cristo Jesus neste dia. É esse tipo de água, de fonte que a gente tem que beber. Vinda do céu. E lá em Tiago, por favor, abra sua Bíblia aí, Tiago 3:13. Que ele vai falar muito, de uma forma muito clara, para aqueles que acham, né? Porque infelizmente tem aqueles que acham que o conhecimento secular é tudo na vida. Eu não sou contra a gente se formar. A prova maior é o meu pai. O meu pai não tem nível superior, mas incentivou todos os 6 filhos a possuir nível superior. O irmão Jé Cristo foi o mais bem dotado, o pastor Jé Cristo. Se eu não estiver enganado, tem 3 níveis superior, não é assim, pastor? Ou é 2? 2 níveis superior. O Eric está no ramo da computação, rede de computação. A Suzana, engenheira. O Tiago, historiador. A Maiana... Quase historiadoras, irmã, mas eu me formei em design de interiores. Ou seja, todos os 6, o nosso pai investiu para que fizessem a sua formação superior. Mas esse homem, além da formação secular, ele trazia dentro de si a porção da água da vida e injetou dentro de nós e nos fez beber. Por isso que hoje nós estamos na casa do Senhor. E a palavra de Deus, ele vai dizer lá. Vai dizer que os pais esqueceram. Acharam aí Tiago 3:13? Alguém, por favor, lê aí. Qualquer jovem. É sábio e inteligente
suas obras em mansidão e sabedoria. Alguém se sente aí, sabe, inteligente? Aí a palavra de Deus vai dizer, pois me mostra. Essa tua sabedoria, essa tua inteligência em quê? Em mansidão. Em quê? Em obras. Ei, jovem que nesta manhã se acha sábio e inteligente. Ei, jovem que se acha sábio e inteligente. Me mostra nessa manhã as tuas obras, da tua sabedoria e da tua inteligência. Você como crente, você como jovem crente, me desculpe estar toda hora aqui falando para os jovens, mas é uma conferência de jovens e o alvo do Senhor nesses dias é a juventude da igreja. Este povo aqui, que nós veremos aqui sentado futuramente aqui nesses bancos, aqui nestas cadeiras, serão ministros, pastores, missionários, evangelistas, levitas na casa do Senhor. Mas para a gente poder usufruir essa posição, é preciso a gente exercer nessa condição aí a submissão total ao Senhor. O que é que você tem bebido? Às vezes, irmãs, a gente, principalmente as meninas, existe tanta gente para nos influenciar e às vezes as pessoas estão tirando o que nos é mais precioso. O contato, a conexão com o céu. Se você tem alguém que está roubando essa conexão com o céu, com a água da vida, eu lhe aconselho nesta manhã, encerra, sai. A Bíblia eu acho muito maravilhoso quando ela diz assim, o justo vê o mal e se desvia. Eu nunca vi na minha Bíblia, só se estiver na de vocês, aí eu volto atrás, que diz lá, e o justo vê o mal e enfrenta ele. Não, a Bíblia diz assim, o justo vê o mal e se desvia. Tem amizade aí que está te causando dano, se desvia. A Bíblia diz que não é preciso você experimentar para você sair daquilo que é mal. A Bíblia diz que se você é sábio e está cheio da água da vida, você vai se desviar desse mal. Se a Bíblia nos alerta a esse respeito, é porque se faz necessário. E quando eu estava lá em casa, pensando, eu disse, meu Deus amado, água da vida, o que é que eu tenho me alimentado, Senhor? E o que eu acho mais incrível é que quando alguém vem aqui e fala, eu penso logo assim, Senhor, tem que estar realmente cheio da água da vida para ela jorrar do nosso interior e transbordar para a igreja do Senhor. E eu gostaria de falar aqui um pequeno testemunho que me aconteceu na madrugada de ontem, que eu estava dormindo e eu senti uma pressão muito grande na minha cabeça, de madrugada. E interessante, irmãos, é que no próprio meu sono, eu dizia, Senhor, usa de misericórdia. Mas era uma pressão como se estivesse achatando a minha cabeça. E eu disse, Senhor, usa de misericórdia. Senhor, me livra. E mediante eu dizia isso, logo após eu ter feito essa oração, e me emociono quando lembro, veio uma ânsia de vômito. Eu disse, Senhor, misericórdia, o que é que está acontecendo? Eu quero te dizer, a palavra de Deus se cumpre em tudo. Ele tem guardado a tua madrugada, tem guardado o teu dia, tem te alimentado durante todo esse tempo. E o inimigo tem sim se levantado, mas nós temos um Deus poderoso que habita dentro de nós nesta manhã. É por isso que eu amo o Senhor. É por isso, sabe, que é importante a gente depender dele e andar com quem anda com Deus. Eu acho interessante quando eu vou lá na irmã Graciele, ela ajeitando o meu cabelo e a gente conversando coisa do céu, animando uma a outra a perseverar. Eu te pergunto, as tuas amizades, elas te incentivam a perseverar ou elas te contaminam, te desviando do caminho do Senhor? Glória a Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter uma inimizade de não falar com as pessoas que são do mundo. Se fosse assim, como nós conseguiríamos ganhá-los para Cristo? Mas a gente tem que ter um testemunho dentro dessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, a eternidade ela começa a partir daqui. Não pense que é lá no céu que a gente vai mudar, não. A sua mudança tem que ser a partir daqui. É como uma escada, é a partir do primeiro degrau que a gente chega ao topo dela. O povo de Deus faz a diferença aonde vai. É verdade. E o que eu acho mais incrível, irmãos, é que quando a gente está realmente bebendo da água da vida, algo diferente acontece. Como o irmão falou aqui, eu toco muito naquela mulher samaritana. Ela só estava falando do que ela vivia e do que ela sabia. Quando o Senhor disse, dai-me de beber, aí ela disse, Senhor,
Ele disse, ela diz, na hora que ela está lá naquele diálogo com o Senhor, lá em João 4, ela começa a fazer uma narrativa a respeito daquela água. E o Senhor disse, se tu soubesse quem é que te pede água, o que é que aconteceria? Ele diria o que? Ela daria água, porque ele tinha uma água que ia saciar a vida dela. O Senhor entra ali naquele lugar só para levar salvação àquela mulher. Todos nós fomos alcançados pela salvação de Cristo. E ele disse, se tu soubesse. E ela continua, onde é teu poço? Eu acho incrível quando ela pergunta isso ao Senhor. Onde é teu poço? Era só o que ela sabia, era só da esfera humana. Mas chegou alguém no caminho daquela mulher que é celestial e veio para apresentar algo superior àquela mulher. Aleluia! Mas às vezes a gente está como uma samaritana. O Senhor dizendo, eu quero te dar a água da vida. Eu quero fazer você se aprofundar no que eu tenho para te dar. E a gente fica, Senhor, onde é o poço? Qual é o lugar que eu tenho que ir? Qual é a igreja que eu tenho que congregar? Qual é o profeta que eu tenho que descer? Eu quero te dizer, ei, desce aqui neste lugar. Te enche da glória de Deus. Porque é aqui onde Ele quer te encher. Um povo que não sabe, que não se conhece e que não entende a sua identidade, é um povo fácil de manipular. E quando a gente olha a humanidade hoje, é isso ou não? É. Quando você tem alguém, quando você olha para alguém que ele tem uma base familiar adequada, dentro do princípio bíblico, ele não se leva pelas ideologias que estão aí. Mas quando alguém não tem essa base, começa a dizer, não, eu acho que não devia discriminar. Eu acho que não deveria fazer isso com eles, porque eles precisam também ser alcançados. Ei, eles não precisam ser alcançados, né, com a tua empatia, com a tua simpatia. Eles precisam ser alcançados pela palavra de Deus. Se você vai de encontro a estas pessoas, você tem que ir com a palavra, senão você vai ser engoldado também. E naquele dia não haverá mais alternativa, porque a alternativa dada pelo Senhor é esse. O hoje, o Senhor está nos dando todos os dias a alternativa de nós sermos aperfeiçoados por Ele. O que eu acho mais incrível é que eu acredito que é lá em Oséias, que Oséias vai dizer qual é a situação, 4:11, 4:17, se eu não estiver enganada. Que ele vai dizer como é que vive o povo que não tem o Senhor. Que aquele povo, ele se corrompe. Aí em outra tradução vai dizer, eles correm para a sua própria perdição. Eu lhe pergunto, é ou não o caso da juventude de hoje? Eles estão correndo para a sua própria perdição. Irmãos, eu fico lá no meu trabalho e eu fico olhando o que é que as pessoas taxam de felicidade. Felicidade é pertencer ao reino dos céus. O que as pessoas no mundo, e que nós às vezes também confundimos, principalmente os jovens, eles dizem o quê? Ai, minha maior alegria, minha maior felicidade vai ser quando? Vamos lá. Eu alcançar minha independência financeira. Ai, mamãe, tu não tem ideia, não. Primeira coisa que eu faço, decolar, sair da casa de papai e mamãe e ganhar um mundão de meu Deus. Certo, espera aí que eu tenho já uma resposta para ti. A segunda, irmã Maína, casar. A terceira, irmã Maína, irmã Maína, eu nem sei. Mas se tiver um carrinho do ano, para mim está ótimo. Se as pessoas olharem para mim e dizer, olha só onde ele está, olha só onde ela está. Ei, isso tudo vai ficar aqui. E se você se apegar a isso, a tua vida também. Mas um jovem que tem um temor de Deus, aí a conversa é diferente. Até nas escolhas começa diferente. A oração é, abençoa, Senhor, os meus pais. Porque tem muita gente equivocada a respeito da autoridade dos pais. Me desculpe, eu prefiro crer que aqui só tem salvo e que sabe o que é a autoridade dos pais sobre o seu viver. Porque qual é a fonte que você tem bebido? Tem fonte que alimenta e diz, não, os pais têm que estar à parte e você tem que seguir. Ei, calma aí. Sabe o dia que você está até hoje? Porque alguém pagou o preço, está pagando a conta. Quem é que está pagando a tua conta? Você não trabalha. Quem é que está pagando essa conta? Quem é que está lavando sua roupa? Quem é que está te dando um teto? Quem é que está te dando alimento? Quem é que quando você está doente diz, mãe, não era para chamar mamãe não.
Não, gente independente assim não chama mamãe. Gente independente bota o pé na estrada e vai para a UPA. Gente independente olha para o pai e a mãe, não precisa pai nem mãe. Mas filho e servo do Deus Altíssimo é diferente. Ele diz o que? Senhor, abençoa meus pais, dá vida longa, próspera na terra. Senhor, assim como tu foste com eles, vem ser comigo também. Aí a pessoa tem assim a clareza que todos os bens são consequência de alguém que honrou um pai e mãe. Gente, a gente tem que ter clareza sobre isso aqui. Eu vejo muita gente pequena, não é só o jovem, não. Gentezinha de 7 anos, gente de 3, que o tratamento a pai e mãe, você olha e diz assim, o que é isso? E eu vou confessar o meu pecado. Eu me iro logo. Eu disse, rapaz, se isso fosse minha filha, já tinha dado uma mãozada que nunca mais esquecia. Porque isso está dentro de mim. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. E o meu coração está cheio de honra pelos meus pais. Porque se eu estou aqui e as bênçãos de Deus têm sido derramadas, é porque eu segui um princípio bíblico. Honra teu pai e tua mãe. E eu disse para uma irmã até, eu disse, eu não plantei nada. Eu só estou colhendo o que meus pais plantaram. Eu disse para uma irmã, eu olho para os meus irmãos, eu digo, isso aí é a plantação do Genésio. É a plantação do Genésio sendo derramada sobre o nosso viver. O nosso pai levou vários anos para possuir a própria casa. Casa própria. E olha que Deus deu uma medida dobrada, né, pastor Severo? Recalcada. Isso, pastor Jé Cristo. Foi a que o Senhor deu ao meu pai. Mas o interessante é que a bênção derramou lá, mas também derramou na descendência do justo. Porque quando eu olho o irmão Jé Cristo, o pastor Jé Cristo está na casa própria dele. E só tem quantos anos de casado, pastor? 16 anos. Eu tenho 11 anos de casada, estou dentro da minha casa própria. O meu irmão Eric está dentro da casa dele. Ei, aqui não é teologia da prosperidade, é o princípio da honra. E que Deus se agrada deste lugar. E às vezes, a sua rebeldia dentro de casa, a água, a fonte contaminada que você tem tomado, ela reflete também dentro da igreja. Não há submissão aos seus líderes. E acham que vão ser prósperos. E acham que vão gozar de uma vida plena. Ei, faz a curva. Faz a curva. Olha a sinalização que está aí. Faz a curva que ainda dá tempo. Senão você vai para o abismo. Mas nesta manhã o Senhor nos convocou a este lugar. O Senhor nos trouxe a este lugar para beber água viva. Sabe o que é que você está bebendo aqui? Água viva. Está ardendo aí, está ardendo aqui também. É água viva. Você está sentindo o poder de Deus? É água viva neste lugar. Eu não posso falar de outra coisa a não ser a palavra de Deus. Eu não posso acrescentar uma vírgula àquilo que está nesse livro sagrado. E nem posso tirar. Porque, de repente, a gente quer até ter uma conversa, né, com o Senhor e dizer, Jesus, tu sabe, né? Eu fiz isso porque fulano... E a gente começa a transferir os nossos erros. Eu errei, Senhor, porque aquela irmã foi tão dura. Se ela tivesse falado comigo, Senhor, amavelmente, eu tinha perseverado. Ei, lá no céu não rola isso daí, não. É cada um por si. Eu não posso chegar lá e dizer, ei, Senhor, deixa eu contar a minha história. O meu pai foi pastor assembleiano, alcançou muita vida. Meu passaporte está garantido? Tá não, minha filha, você tinha que trabalhar pelo seu. Sabe o que é isso? Justiça de Deus. O Senhor não quer ninguém lá herdando o reino de Deus porque pegou carona, mas porque trabalhou nesta terra de forma digna e agora se encontra escrito o teu nome no livro da vida. É por isso que é maravilhoso servir ao Senhor. A gente cai, mas se levanta. Eu acho muito interessante, tem pessoas que às vezes ficam assim, fulano caiu. Vixe, mas caiu, ô queda feia. Irmãos, eu fico barra admirada, é quando cai e levanta. Porque tem gente que cai, né? Aí fica lá, parado. Aí tem que vir uns outros levantar. Eu acho interessante aqueles que a queda é feia, o tombo é feio, bem rápido se levanta e sai numa classe. Eu digo, eita, é igual a salvação. O pecado vem, bate a nossa porta, a gente cai, aí a gente se lembra, eu tenho o sangue de Jesus que purifica todo o pecado. A gente se levanta, glorifica e chega na casa do Senhor. É por isso que é importante servir ao Senhor.
Eu sempre digo isso. Já é uma frase minha. É importante servir ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor te torna um servo maduro. Aí você já não se escandaliza por tudo. Aí você sente a dor do outro. Aí você pega, usa cautela e diz, epa, calma aí, se ele caiu,